Dia Santo, Santo dia. Que bom estar com vocês, mais um Consagra de TV. Que o Rei se encante com vossa beleza. Que o Rei se encante com vossa beleza de juventude. Estamos hoje aqui com dois jovens especiais para este programa ser eficaz no seu coração. Estamos aqui com o Padre Mário Gomes França. Padre Mário, ele é administrador da paróquia São Bento Abade, aqui do Rio Grande do Norte, coordenador da Pastoral da Juventude do 8º Zonal, da Arquidiocese de Natal, e diretor espiritual da Fraternidade Discípulos da Mãe de Deus. Ele que escreveu no livro Que o Rei se encante com vossa beleza, sobre o tema Juventude. E para falar de juventude, trouxemos um jovem, José Mateus. José Mateus, que é membro nível 1 da Fraternidade Discípulos da Mãe de Deus. Olha o sorrisão, Zé Mateus, aí para o povo que nos assiste. Então, a alegria do jovem nesse programa Que o Rei se encante com vossa juventude. Veja só, a verdade é a seguinte. Quando se é criança, a melhor idade é a juventude. Quando se é jovem, a melhor idade é o adulto. E quando se é adulto? Aí nós queremos ser jovem novamente. Ficamos doidos para chegar na velhice, para se aposentar, mas também curtir a vida. Mas também a gente quer o quê? Quando está velho, a gente quer voltar a ser criança, para refazer a nossa história toda diferente e fazer nossa vida toda diferente. É um desafio. É o desafio da vida do cristão. Que o Rei se encante com vossa beleza de juventude. Então vamos falar de juventude. De acordo com a PEC da Juventude, aprovada pelo Congresso em setembro de 2010, o jovem do Brasil é todo cidadão com idade de 15 a 29 anos. É dividido em jovem adolescente, jovem jovem e jovem adulto. Só para a gente contextualizar um pouco. A adolescência, que é onde está esse jovem jovem, costuma ir dos 12 aos 20 anos de idade. Nesta fase ocorrem muitas transformações no corpo do jovem, no corpo da menina, no corpo dos meninos, os seios, o bumbum, o quadril, aquela personalidade que vai mudando, vai criando pelo. Mas isso é interessante porque o corpo está em transformação. Imagine o juízo. Se o corpo está modificando, imagine o juízo. Então, é quando nós estamos numa faixa etária muito particular, muito especial. Até a voz nossa, os meninos ainda estão com a voz meio fina, então é aquela coisa. Mas é aí que se começa a estudar, entrar na faculdade, trabalhar, namorar. São muitos desafios na vida dos jovens. Então nós precisamos encontrar padres, bispos, evangelizadores que saibam falar para este povo que está numa fase de mudança, numa fase de descoberta, numa fase de transição. Hoje um leigo, um padre, para trabalhar com a juventude, não é somente chamar os jovens, juntar os jovens e depois não saber o que falar, nem saber como conduzir, não ter um conteúdo para falar com os jovens. Então, daí a inquietação, e vem essa primeira pergunta para o Padre Mário: qual a missão dos pastores, dos padres, dos pastores da igreja em relação à nossa juventude, Padre? Dia Santo César, Dia Santo Mateus, nós estamos aqui como verdadeiros pastores da igreja, e essa pergunta que César faz para cada um de nós é para dizer justamente uma resposta diretamente a você que é jovem, que está aí na sua casa, você que está na faculdade, você que está no seu trabalho. Você é chamado justamente pelos pastores da igreja. Nós padres, os bispos, todos nós somos chamados justamente para dar uma resposta. E essa resposta é direcionada à juventude que está na sociedade. Nós acolhemos como o próprio Jesus assim acolheu. Somos imitadores de Jesus aqui na terra. Então, essa juventude que está aí, tem na igreja verdadeiros pastores dedicados a eles, que nós acolhemos porque sabemos que ainda não tem ainda um projeto de vida definido. E o padre na paróquia, ele acolhe, ele deve abrir os braços, abrir as portas dos seus salões paroquiais para acolher todo jovem que venha, quer que seja com qualquer problema. Ele deve ser o pai, aquele que estende a mão, aquele que vem e leva o jovem até Cristo. Esta é a missão de cada pastor da igreja, de cada padre, de cada bispo. E a juventude mora no coração da igreja. Essa igreja, ela é jovem e precisa dos jovens.
é uma fonte de renovação da sociedade e a juventude é a fonte de renovação da igreja. A igreja continua olhando com muito amor para os jovens, mostrando o verdadeiro Jesus, mostrar ao jovem o verdadeiro Jesus, o verdadeiro mestre, caminho, verdade, vida, e nos convida a viver junto com Jesus. O jovem é convidado, você jovem que está nos assistindo, você é convidada para estar junto com Jesus, junto com a Santíssima Virgem Maria, junto com todos os anjos e todos os santos. Somos uma grande família. Esse sentimento da Igreja Católica do Brasil ele é manifestado por documentos da CNBB, por muitas formas de se conduzir essa evangelização da juventude. Isso não está solto, né? Então, o Padre Mário, apresentar Jesus Cristo hoje nas diversas realidades que nós encontramos, como se dá isso, o senhor que é um coordenador de juventude? César, apresentar Jesus Cristo à juventude de hoje, existe grandes desafios que nos impedem, mas ao mesmo tempo existe uma luz que é do bom pastor Jesus Cristo, que nos conduz para que essa juventude possa ser conhecida cada vez mais e ao mesmo tempo conhecer Jesus Cristo. Então, diante das realidades que a juventude vive, nos momentos onde os meios das redes sociais podem atingir a juventude, devemos apresentar realmente esse Cristo jovem à juventude, utilizando esses meios, quer seja as redes sociais, mas também o contato visual, o contato com a pessoa, lá no seu colégio, você que é jovem, você que é de igreja, não tenha vergonha de levar Jesus Cristo a esta pessoa. Não só os padres, não só os missionários, mas todas as pessoas são chamadas a levar Jesus Cristo aos jovens. Os jovens também são chamados a dar testemunho de juventude de Cristo ao outro. A Pastoral da Juventude, que é um dos meios que nós utilizamos para chegar a estes jovens, também tem esse objetivo de evangelizar a juventude através dos próprios jovens. E é assim que acontece. O jovem vai levando o Cristo jovem ao outro. Então, nós apresentamos diante das dificuldades, mas ao mesmo tempo também com luzes para esta juventude. Me vem assim uma frase de São Francisco, que diz: você pode ou deve ser o único evangelho que o seu amigo, o seu vizinho está lendo. Então você jovem, você que já é um jovem evangelizador, você pode ser o único evangelho que o seu colega está lendo. O único evangelho, o único contato com a palavra de Deus que o seu amigo jovem está tendo, pode ser que seja você que está nos assistindo. Dom Bernardino Marchió, bispo de Caruaru, grande bispo, membro da Comissão Episcopal para a Juventude na CNBB, ele que também é responsável pelo Nordeste 2 das novas comunidades, ele é o responsável por nós, a nível de CNBB, nas novas comunidades. Ele fala de duas situações: a campanha da fraternidade, que foi para a juventude no ano passado, e também a Jornada Mundial da Juventude. E coloca que essas duas realidades foram dois momentos importantes da igreja e uma oportunidade de movimentar a igreja em todos os segmentos. Só que o trabalho com jovem não se restringe, não se resume apenas ao trabalho da campanha da fraternidade e da Jornada Mundial da Juventude. Ao contrário, o jovem é chamado a se envolver nas paróquias, nas dioceses, nos movimentos das novas comunidades, nas instituições religiosas, enfim, o jovem é chamado a estar em toda a sociedade, em todos os segmentos. A nossa juventude precisa estar no meio da juventude, dos outros jovens, para que possam descobrir um caminho de felicidade. Então, o Padre Mário, nessa dinâmica, né? Então, os documentos da igreja, nós não estamos soltos, nossa igreja é mãe. O que diz os documentos da igreja a respeito desta evangelização de jovens? César, os documentos da igreja são bem claros em relação à juventude, tanto São Domingos como Puebla, também Juventude, Civilização do Amor. O documento 85, Evangelização da Juventude, vem afirmar que a igreja deve ser este caminho para a juventude, deve acolher. Não podemos ver a juventude como apenas aquele jovem que está lá na paróquia, que vem a cada domingo, que participa das celebrações, mas não. Os documentos da igreja afirmam que nós devemos abrir os braços para acolher este jovem. E além de acolher, apresentar um Cristo jovem ao próprio
jovem que está na igreja. E quando a gente faz isso, os documentos se tornam vivos dentro da própria igreja. Os pastores, os padres, devem apresentar também estes documentos à Pastoral da Juventude, aos movimentos, que são muitos movimentos dentro da nossa igreja. E quando isso acontece, todos os jovens vão conhecer Jesus Cristo a partir da Bíblia, que é o primeiro documento norteador para o nosso caminho. E depois os outros documentos, documento após documentos, vem fortalecer cada vez mais o trabalho com a juventude. Padre, o trabalho não pode ser um trabalho solto, um trabalho sem um planejamento, não é isso? Então existem direcionamentos que o jovem não está lendo, mas os organizadores, os párocos, as lideranças devem estar conscientes disso, não é isso? Isso é verdade. Então aqueles coordenadores, aqueles articuladores de pastorais juvenis, eles têm essa formação precisa sobre os documentos, que são vários. Nós temos aqui no Brasil, por exemplo, o CCJ, que é o Setor de Juventude a nível de Brasil, que também tem um trabalho justamente com a Pastoral da Juventude, e essa edição é feita justamente para os coordenadores, para aqueles que ajudam a juventude, que tem um trabalho direcionado à juventude. Então, quando eles começam a ler, eles são impulsionados a levar os outros também a lerem os documentos. Não se faz aleatoriamente os trabalhos para com a juventude. É preciso muito embasamento, é preciso um certo arcabouço para que todos possam assim conhecer mais o trabalho da juventude. A nossa igreja é muito sábia, a nossa igreja é muito cuidadosa. Olha, você que está nos assistindo, tudo que você quiser saber tem resposta nos documentos da igreja. Tem documento da igreja até para bicho de pé. Você basta ir estudar e procurar. Muitas vezes você diz, a igreja não se pronuncia, a igreja se pronuncia ao longo dos anos em todos os temas da sociedade atual. Mas, padre, olhe só, vamos falar desse desafio, esse desafio de evangelizar jovens. Embora existam fortes iniciativas evangelizadoras, se percebe que temos desafios. Não é fácil trabalhar neste segmento da juventude. E se aponta, vamos apontar aqui, alguns desafios principais. Primeiro, a linguagem. A linguagem do jovem. Outro ponto, abertura de espaços para os jovens. Outro ponto, recursos materiais para se trabalhar. E o terceiro, o carisma de falar com eles. Estratificando um pouco esse pensamento que Dom Dino nos orienta. A linguagem da igreja é uma linguagem histórica, é uma linguagem teológica. E é importante a teologia. Mas essa linguagem não é a linguagem que você vai chegar a princípio no jovem, porque ele não sabe usar. Então temos que ter muita sabedoria. Então qual a linguagem vamos usar nesses encontros? Daí muitas vezes você que é um coordenador, você pode não ter essa linguagem, mas um membro do grupo, um membro da pastoral pode fazer esse trabalho e ficar na frente por você. Eu digo isso porque, como fundador da Fraternidade dos Discípulos da Mãe de Deus, nós temos vários membros colaboradores que executam esse trabalho, como José Mateus, que está aqui, e muitos outros membros da comunidade. Então, muitas vezes nós ficamos com a organização, mas tem que ter a linguagem jovem. Não quer dizer que o Jesus jovem vai estar de short e camiseta. Não é isso, não. Nem o coordenador jovem toda hora vai ter que estar de roupinhas curtas, tênisinhos ou camisetinha para poder ser uma referência para o jovem. Não, não é isso. A linguagem vai muito mais além. Nem ficar falando gíria, nem bobeira, nem bobagens. Um outro ponto é a abertura de espaços. Nossas paróquias, nossos centros pastorais, as novas comunidades, os locais de evento, nós temos grandes espaços. E esses espaços têm que ser colocados a serviço da juventude. Muitas vezes esses espaços estão reservados para grupos mais tradicionais, mais conservadores, que eu não vou citar aqui para não criar nenhuma dificuldade, mas você que está me ouvindo, pode ser que você precise abrir o seu grupo, abrir o seu espaço para que os jovens participem desses espaços da igreja, que muitas vezes são coordenados como verdadeiros feudos. E a gente tem que abrir as portas, o jovem tem que estar dentro da igreja, ele tem que pular, sorrir dentro da igreja. Claro, com equilíbrio, mas nós temos que proporcionar esses espaços. Um outro ponto são o material, né? O material, recursos materiais é um outro desafio, porque o jovem, o mundo secular está cheio de luzes, está cheio de som, está cheio de tecnologia. E não adianta nós irmos trabalhar com jovens
sem luz, sem som, sem tecnologia, sem Wi-Fi, sem redes sociais, sem Facebook, sem WhatsApp. Fica muito difícil na realidade atual nós não usarmos essas ferramentas estratégicas, que é o caminho de linguagem desses jovens. A motivação dos jovens passa pela emoção, pelos atrativos aos olhos, e a nossa igreja é belíssima e ela tem capacidade de utilizar esses elementos tecnológicos, né? Então, ao contrário, se nós não usarmos, nós vamos perder espaço. E a questão do carisma, que a gente já falou em alguns momentos. Nem todos têm o carisma de trabalhar com jovem. E quem não tem, tem que ser preparado para tal fim. Preparado nos locais específicos, que preparam com os documentos e tudo mais. Então, Padre Mário, e a nossa arquidiocese, a Arquidiocese de Natal? O que é que a Arquidiocese de Natal está fazendo para conduzir os seus jovens? Depois da Jornada Mundial da Juventude, lá no Rio de Janeiro, com a belíssima presença do Papa Francisco, a Igreja Particular de Natal, a partir do nosso arcebispo Dom Jaime, tomou a iniciativa de fazer visitas pastorais a cada zonal. E este zonal se reúne com a juventude. Nessa visita pastoral existe um dia dedicado para a juventude. O próprio bispo vai estar com a juventude, fala com a juventude, leva a sua palavra de pastor à juventude, como também o Padre Inácio, que é o coordenador do setor juventude, que faz um belíssimo trabalho, ele vai também levando a palavra para esses jovens. Então, a arquidiocese, além de estar junto aos jovens, ele também tem essa iniciativa de levar o jovem a um conhecimento. Eu, particularmente, coordenador da Pastoral da Juventude do 8º Zonal, onde me encontro, nós também fazemos trabalhos de formação. Temos uma equipe e um curso chamado CDL, que é Curso de Dinâmica para Líderes, que nós vamos incentivando a cada coordenador, a cada articulador de juventude, a ter um conhecimento a mais. Então, esta juventude está recebendo de nossa arquidiocese esse trabalho, está recebendo também essa ajuda. O nosso bispo e cada padre, cada bispo de suas dioceses são chamados também a levar esta formação à juventude. E quando a gente leva, a gente vê o resultado lá na frente. Quando dizemos que a juventude ela é o futuro do amanhã, possa ser que a gente esteja passando por cima desse futuro agora. Então, a hora de trabalhar, a hora de levar, a hora de dar algum atrativo a essa juventude e não perdê-lo, é agora, é hoje. Se esperar pelo amanhã, talvez não tenhamos tempo suficiente para Natal. Pois é, então a Arquidiocese de Natal, ela muito se preocupa para com o futuro desses jovens. E nós, Fraternidade Discípulos da Mãe de Deus, inseridos na Arquidiocese de Natal, nós como uma comunidade, uma nova comunidade que tem aprovação diocesana, nós temos a graça de trabalhar com muitos jovens. Nós temos grupos de jovens em Natal, em Parnamirim, em Monte Alegre, também lá na Diocese de Caicó, Currais Novos, Florânia, também a Expressão Jovem em Ceará-Mirim, além de outras missões nossas, e promovemos muitos encontros de jovens, encontros de avivamento, e nesse final de semana, agora, nós vamos ter um grande evento, um grande momento de unidade com a juventude de Natal. E aqui está José Mateus, como membro da Fraternidade Discípulos da Mãe de Deus, para tecer considerações sobre esse encontro. Então, Mateus, que encontro é esse? Que negócio de avanço é esse? É isso mesmo, César. Dia Santo a todos. Estou aqui para chamar você para o Avança para Águas Mais Profundas. Mas o que é isso? É um retiro que a Fraternidade Discípulos da Mãe de Deus promove. Mas iremos avançar literalmente para águas mais profundas? Não exatamente. Nós utilizamos de momentos radicais, de missas, de pregações, de várias dinâmicas para fazer com que o jovem encontre o seu valor na igreja, o seu valor onde estuda, em todos os lugares. Mateus, então, você é jovem? E qual a idade desse povo jovem? Como é que isso vai acontecer? Qual faixa etária? Que povo é esse? Então, a faixa etária para participar desse retiro é dos 14 aos 25 anos. Então, se você conhece algum jovem que nunca mais foi para a igreja ou que
você quer dar esse presente a ele, chame ele para esse retiro. Chame para o Avança para Águas Mais Profundas, que acontecerá esse fim de semana, dia 28, 29 e 30 de novembro. Vamos tornar a Virgem Maria mais conhecida e mais amada, avançando para águas mais profundas. Pois é, mas você como jovem, qual a sua realidade de grupo de jovem, de a Virgem Maria num grupo de jovens? Como é que se dá isso? Qual a sensação do jovem quando participa de um encontro desse, de um avivamento desse? Muitos acham difícil, né? Um jovem que tem a Virgem Maria como modelo e Jesus ao seu lado, entrar no meio social, né? Nesse meio que nós temos tantas tribulações, tantas dificuldades. E posso dizer que é um prazer imenso ser considerado filho da Virgem Maria, essa Mãe Santíssima nossa, que nos dá virtudes para imitá-la. E essas brincadeiras, essa linha de vai ser um retiro radical, com provas radicais, que radicalidade é essa? Então, o objetivo dessa radicalidade? A radicalidade, a partir dela, nós tiramos reflexões da nossa vida cotidiana, das dificuldades que o jovem tem em se inserir em determinados grupos, entre várias outras coisas. A gente utiliza de provas literalmente radicais para mostrar ao jovem a sua importância e o que ele tem de dificuldade no seu caminho. Provas radicais é tipo rapel, mergulhar na lama, isso mesmo. Subir, escalar, pular, voar. Isso mesmo. Descer em tobogã. Isso para você conferir, eu acho que você deveria ir e participar lá. E é interessante que nós podemos experimentar Deus nesses desafios. Isso é uma pedagogia bem interessante, que a Canção Nova trabalha muito bem com os jovens sarados, e que não vamos dizer que a gente imite, mas ao mesmo tempo a gente tenta adaptar a nossa metodologia discípulo da Mãe de Deus para que esses jovens tenham esse encontro no modelo jovem. Você que nos assiste, a consagração à Nossa Senhora, os movimentos das novas comunidades, hoje, na maior parte delas, o nosso público maior de fiéis é o público jovem. Então, o jovem tem sede, o jovem quer brincar, quer se divertir, quer momentos radicais, mas o jovem quer um encontro com Jesus. Quer um encontro com a Santíssima Virgem Maria, que o conduz a Jesus. Então, é um desejo, fomenta. O jovem gosta de coisa séria. O jovem não gosta de brincadeira. O jovem gosta de coisa séria. E faz brincando e se divertindo. Coisa que nós mais velhos muitas vezes fazendo, murmurando. Então esses encontros vêm aí. Então avança para águas mais profundas. Você que deseja se inscrever, como é que se inscreve, Mateus, nesse encontro? Liga para onde? Como é que é isso? Então, você pode, para mais informações, entrar em contato conosco. Seja pelos telefones 9929 1817 ou 8824 9720. Ou então, como o jovem é conectado às redes sociais, você pode entrar na página do nosso Facebook, que é facebook.com/Juventude Totus Tus. Esperamos vocês lá, viu? Então a Juventude Totus Tus, que é vinculado ao site da Fraternidade Discípulos da Mãe de Deus, www.disciplosdamandedeus.com.br. Então vocês que participaram deste programa, a dinâmica foi do livro Que o Rei se Encante com Vossa Beleza. O livro Que o Rei se Encante com Vossa Beleza, a qual o Padre Mário escreve o capítulo sobre juventude. Que o Rei se encante com vossa maneira de ser jovem, com a vossa juventude. Você pode adquirir esse livro, você pode adquirir esse material no nosso site, www.disciplosdamandedeus.com.br, também nas lojas Sagrada Família, ali atrás da Catedral Metropolitana. Também na loja Mãe do Amor, do lado esquerdo da Catedral Metropolitana, e também no shopping da Zona Norte. Muito você pode aprender com o nosso material de evangelização. Lembrar também do Pós-Consagra-te, que acontecerá no dia 13 de dezembro. Então você que é consagrado a Nossa Senhora e não renovou sua consagração esse ano, você é convidado a fazer os exercícios espirituais de uma forma mais dinâmica, 12 por dia. Você já é consagrado, pode adiantar no tempo e renovar conosco no dia 13 de dezembro. E por fim, agora eu volto para o Padre Mário, para as considerações finais, para que o senhor também possa falar um pouco da sua experiência de jovem, que o senhor saiu de um grupo de jovens, e depois nos abençoar. César, essa experiência que eu vivi aqui em Natal, precisamente lá no bairro da Zona Norte, Cidade do Sol, foi uma experiência muito rica. Saí de um grupo de jovens
para ser sacerdote. E lá eu tive todo o trabalho com a juventude também. Fui coordenador, ajudei também a nível paroquial, cheguei também a ajudar a nível de arquidiocese e depois fui enviado como sacerdote justamente para o 8º Zonal, que contém 10 paróquias particularmente, e o trabalho é realizado justamente agora com a juventude de lá. Então, eu agradeço o convite me feito a este programa e agora nós vamos com certeza dar um convite, fazer um convite a você para que você também lá na sua comunidade se integre a algum grupo de jovens, vá conhecer a juventude, não tenha medo de conhecer Jesus Cristo, esse Jesus Cristo que também foi jovem, não tenha medo de ir ao encontro dele. Tem os movimentos, o que você se identifica, pastorais, movimentos, conheça, procure seu padre, procure também a sua comunidade, o seu catequista, procure saber quais são os trabalhos de juventude que é realizado na sua paróquia e se integre. Garanto a vocês, vale a pena realmente seguir Jesus Cristo e apresentar aos demais um Cristo jovem. Então, desde já, agradecer ao Padre Mário e pedir que nos abençoe. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.